Esta noite eu quero trazer uma palavra que fala sobre a oração que Deus responde. E com certeza essa palavra vai mexer o teu coração, porque esse é o tempo de nós orarmos com muito mais intensidade. E o texto que eu quero compartilhar com vocês, meus queridos, está em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 9. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Esse texto é maravilhoso, que você receba esta palavra, a oração que Deus responde. E você talvez está perguntando, mas que tipo de oração que Deus responde? Qual o segredo? Como que eu posso orar e Deus me responder? Eu quero trazer alguns ensinamentos, com certeza a tua oração vai mudar a partir desta noite. Primeiramente, a oração tem que ser feita com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós vemos aqui, esse rei chamado rei Josafá, foi um rei temente a Deus, um homem que buscou servir a Deus, andar nos princípios do caminho do Senhor, nos princípios da palavra do Senhor. Ele foi o quarto rei de Judá, e esse rei, quando foi levantado, com seus 25 anos de idade, um jovem, ele já estava determinado a seguir os caminhos de Davi, porque Davi foi um exemplo de rei que serviu a Deus, que amou a Deus acima de tudo. E esse rei chamado Josafá, que significa Deus julga, e ele determina no seu coração fazer uma reforma total em Judá, estabelecer em Judá homens e mulheres temente a Deus, para ensinar as crianças a palavra de Deus. E ele também estabelece juízes temente a Deus, que julgassem segundo a palavra de Deus, homens que tenham a ficha limpa, homens que tenham caráter, homens temente a Deus, que julguem o povo com justiça. E esse rei agradou o coração de Deus. 872 anos antes de Cristo, ele é contemporâneo aqui de Acabe, que foi o rei de Israel, o rei terrível. Estava separado, havia o povo de Israel, as 10 tribos, e de Judá, a tribo do sul, que era a tribo de Judá e Benjamim. E Josafá, ele reina em Jerusalém, e ele busca Deus, ele acaba com a idolatria, ele faz uma faxina geral, e ele determina, quem manda na minha terra, quem manda em Judá, é o Deus dos exércitos, é o Deus de Israel, e o meu povo vai servir a Deus, assim como eu sirvo ao Senhor. E com certeza, quando nós buscamos a Deus, para valer, quando nós nos consagramos, quando nós servimos a Deus com o coração correto, em contrapartida, Satanás se levanta com fúria. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, sim contra forças espirituais da maldade, que vai se opor às nossas atitudes que agradam o coração de Deus. E Satanás fomenta no coração de 3 reis poderosos, para aniquilar Jerusalém, exterminar o povo de Judá. E se levanta 3 nações, Amon, Moabe e Monte Seir, 3 nações com um exército poderoso. E quando Josafá recebe aquela carta de ameaça, que já estava determinado o holocausto que ia acontecer em Judá, que seriam todos mortos, que não havia solução, Josafá não correu atrás de aliados. A Bíblia fala que ele teve medo, mas ele foi no templo, na casa do Senhor,
E na casa do Senhor, ele começa a orar, ele começa a clamar. E aqui nós podemos aprender com Josafá, como eu posso orar de uma forma eficaz, como eu posso orar de uma forma que Deus ouve, que move o coração de Deus, uma oração que Deus responde. E aqui nós temos alguns ensinamentos que nós podemos aprender nesse texto, verdades maravilhosas que, se nós aplicarmos para nossas vidas, a tua vida será uma vida de vitória. Você vai enfrentar as lutas, vai enfrentar os gigantes, mas a tua oração vai ter fundamento, a tua oração vai ter poder e autoridade. Então eu vejo aqui a primeira verdade, que a oração tem que ser feita com fé. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 9, Senhor, se algum mal nos sobrevier, espada, por castigo ou por fome, se vier castigo ou vier o juízo de Deus por conta dos pecados do povo, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás. Que oração poderosa, porque ele ora as promessas de Deus. Senhor, se acontecer que vier o juízo por conta do pecado do povo, nós vamos nos apresentar diante da tua casa de oração, e nós vamos clamar pedindo perdão, se reconciliando contigo, Senhor, e o Senhor nos ouvirás. Olha que convicção, clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás. Então você tem que aprender a orar as promessas de Deus, você tem que orar os princípios da palavra do Senhor, porque Deus tem um compromisso com a palavra, é a constituição das constituições. Quando você ora as promessas de Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele prometido, não cumprirá? Jeremias 1,12, Ele vela para cumprir a sua palavra. Então, o primeiro ponto que eu posso compartilhar com vocês, fala assim, a oração com arrependimento. Então nós vemos aqui que eles entram em oração e começam a clamar. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 13 a 14, está escrito: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, e ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, se eu enviar a praga entre o meu povo, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei vossos pecados e sararei a vossa terra. Então nós vemos aqui esta mensagem maravilhosa. Eu não sei o momento a qual você está vivendo, talvez um momento de turbulência, porque a maior guerra que a gente enfrenta é a guerra na alma. A maior batalha que nós travamos é na mente. Nós vemos aqui, Josafá, ele teve medo, mas ele teve atitude com relação ao medo. Tem pessoas que, quando está sendo assolado por gigantes na alma, em vez de correr para a oração, em vez de correr para a palavra, vai correr para a geladeira, ou vai buscar socorro em pessoas que não podem te ajudar. Outros vão encher a cara, outros vão se distrair com os atrativos, os entretenimentos, vai assistir filme. Quando vier a luta, busca o Senhor, ore as promessas do Senhor, que você não procure paliativo. Há caminhos que parecem ser bons ao homem, mas são os caminhos da morte. Você tem que buscar o Senhor, você tem que clamar ao Senhor. Nós vemos aqui a atitude do rei. Ele foi para o templo e convocou o povo para orar, para jejuar, para clamar ao Senhor. O que o Senhor está falando para mim e para você? Talvez você está enfrentando um problema muito sério, muito grave. Aqui o povo estava sendo ameaçado de morte,
estavam sendo ameaçados que seriam aniquilados, e estava já determinado um holocausto, e numericamente eles não tinham soldado para enfrentar um exército que era 3 vezes maior que o exército de Judá. Mas a Bíblia fala que não é por força, não é por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus que nós vamos vencer as batalhas. Não é na força do braço, não é no intelecto, mas é no poder do Espírito Santo, na oração. É a oração, é a palavra de Deus, é o louvor, é a adoração, é o jejum, armas espirituais que nós vamos usar neste momento de batalha. Mas a primeira batalha que nós temos que vencer é a batalha da alma. Certa vez o salmista disse: me vindo o temor, eu hei de confiar em Deus cuja palavra eu exulto, nesse Deus eu ponho a minha confiança. O que poderá fazer um mortal? Me vindo o temor, me vindo o gigante do medo, eu hei de confiar em Deus cuja palavra eu exulto, nesse Deus eu ponho a minha confiança. O que poderá fazer um mortal? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu posso todas as coisas porque o Senhor me fortalece, Ele me ajuda, Ele pleiteia a minha causa, Ele é meu advogado, é meu justo juiz, e eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Que você hoje decida: eu vou enfrentar o inimigo, mas eu não vou enfrentar com medo. O perfeito amor de Deus lança fora todo medo. O medo é um gigante, e se nós ficarmos focando para os problemas, esse medo, ele vai aumentar. O medo superdimensiona o problema, o medo nos leva a duvidar das promessas de Deus. Que você entenda, aquele que teme o homem, arma ciladas, mas aquele que confia no Senhor está seguro. Então não tema os gigantes, não tema as circunstâncias, não tema o quadro que o diabo está apresentando para você, que não tem jeito, é irreversível, não tem solução. O país está em guerra, o país está em crise, a situação é desesperadora. Confia no Senhor, foque nas promessas do Senhor, em todas as promessas de Deus. 2 Coríntios 1:20, você tem nelas o sim e o amém. Quando você ora as promessas de Deus, Deus entra em ação. O que você liga na terra é ligado nos céus. Então nós vemos a atitude, ele entrou no templo e ora com fé. A segunda verdade, ele ora pedindo perdão pelos seus pecados, e todo o povo se arrepende dos seus pecados, reconhecendo sua miséria. E naquele momento de arrependimento, eles estão lançando fora também todo o ídolo que estava guardado ainda na vida deles ou no coração. Nós temos que renunciar a todo o ídolo que impede de você conquistar. Muitas vezes o ídolo é amor exagerado por alguma coisa. Às vezes é a tua carreira, às vezes é o teu carro, às vezes pode ser a tua empresa, ou a tua esposa, o teu esposo, o teu filho. Assim como Abraão, que estava tão apegado a Isaac, que estava se tornando o ídolo, e todo ídolo, mais cedo, mais tarde, vai se tornar um instrumento de disciplina. Deus fala assim: Abraão, quero o teu filho em sacrifício. Foi difícil, mas ele atendeu a ordem, e quando ele vai cravar o cutelo para sacrificar a Isaac, Deus proveu o cordeiro. E Deus fala assim: porque foste obediente, entregaste o teu tesouro, não negaste o teu filho único, certamente te abençoarei de uma forma extraordinária, e a tua semente possuirá as nações e será próspero. Por causa da fidelidade e obediência, este homem abençoa a sua semente, a sua geração. Que você, neste momento tão difícil, não faça concessão com o diabo, não ceda à pressão, não ceda à tentação de desistir,
Deus não te deu espírito de medo nem de covardia, mas te deu espírito de coragem. Enfrenta o problema, não passe para os outros o problema, enfrenta, o problema é teu, vai encarar, porque o Senhor é contigo. Mas ore, a primeira atitude, reconheça a tua miséria, peça perdão ao Senhor pelos teus pecados, porque o pecado traz culpa, o pecado impede as conquistas, o pecado nos leva a desviar do propósito de Deus. Então, neste momento, Deus está querendo que a igreja se arrependa dos seus pecados. Deus quer sarar nossa terra, Deus quer abençoar nosso Brasil, e eu creio que esse é o momento que Deus está fazendo uma grande obra, embora pareça que o inimigo está triunfando, mas eu creio que Deus vai fazer algo tremendo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Terceira verdade, que ele faz uma oração de adoração, a oração de Josafá. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 6, e disse: ó Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Que oração tremenda! Porque ele poderia estar falando: Deus, eu estou desesperado, Deus, vamos ser massacrados, vai haver um holocausto, misericórdia, Senhor. Olha, ele enche a bola de Deus, ele fala das grandezas de Deus. Ó Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os povos da terra? Nas tuas mãos há força, há poder, e não há quem possa te resistir. Agindo Deus, quem poderá resistir? Quem poderá frustrar o plano que Deus tem para a sua vida? O inimigo pode trombetear a tua desgraça, a tua derrota, os profetas do caos dizendo: não tem jeito, o teu negócio vai falir, teu casamento vai acabar, você não vai prosperar. Mas você tem o Espírito Santo de Deus. Deus não te deu espírito de medo nem de covardia. Então diga para a tua carne: quem comanda a minha vida é o Espírito Santo. Eu não vou ceder essa pressão. Eu vou contra ti no nome do Senhor, Deus dos exércitos, porque o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, eu posso todas as coisas, eu posso prevalecer diante dessa situação que aos olhos humanos, de perda ou de humilhação, de vergonha ou de enfermidade, de dor, de tribulação, eu posso prevalecer porque o Senhor me ajuda. E Deus nunca vai permitir uma prova que vai além. Juntamente com a prova, Deus tem o escape para você. Então adore o Senhor. Esse é um momento tão difícil. Aos olhos humanos é difícil, mas adore o Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor está contigo. Ele não tira férias. Ele não está lá no céu em quarentena. Ele está presente. E Ele está junto de você. Então eu vejo aqui, quando nós entramos no templo, na casa do Senhor, para reivindicar as promessas de Deus e apresentar o problema que está afligindo a nossa alma, Deus entra em ação. Mas pastor, eu não posso ir para o templo. O que eu posso fazer? Entra na tua casa, entra no teu quarto, e no teu quarto Deus te vê em secreto, no teu quarto Deus vai te recompensar, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos, aí estarei no vosso meio. Mas pastor, eu estou sozinho. Você e o Espírito Santo de Deus é 2, então o que vocês concordar na terra vai ser concordar nos céus. E com certeza, o quarto de guerra é que você vai travar batalhas, é que você vai conquistar, porque o inimigo, ele tem limite, ele tem força, mas Deus é o Todo-Poderoso, e não há quem possa resistir, é Ele que vai te dar a vitória. Então não aceite o decreto de morte, não olhe para a circunstância, mas olha para o Senhor, porque Ele te dá a vitória. Hebreus capítulo 13, verso 15, por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre, em todas as circunstâncias, sacrifícios de louvor,
que é o fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Sabe aquele momento que você tem vontade de xingar, momento de murmurar, você diz: Senhor, o negócio está difícil, não estou dando conta. Louve ao Senhor. Quando você louva o Senhor, adora o Senhor, você está oferecendo sacrifícios de louvor, porque você decide: eu ando por fé e não por sentimentos, eu não ando por vista, mas eu creio que Deus me ama, Ele está comigo e Ele pode mudar qualquer circunstância. Isso é oferecer sacrifício de louvor, assim como Paulo e Silas estavam na prisão, em Atos capítulo 16, verso 25, eles começam a louvar, ter um louvor, ter um momento de louvor, de adoração. Meia-noite, eles estavam ensanguentados, porque eles receberam chicotadas, mas eles estavam louvando a Deus por sofrer por amor a Jesus, pelo privilégio de sofrer por amor a Jesus. Eles podiam estar presos fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, eles estavam livres para louvar o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, e eles entenderam a grande verdade: em tudo o Senhor é glorificado. E de repente houve um terremoto localizado, a unção quebrou o jugo, e as prisões foram abertas, e as suas mãos que estavam com as correntes, as mãos e as pernas foram livres. E o carcereiro ia se matar, porque pensou: esses dois aí vão me cortar em pedacinho. E Paulo grita: não faça nada. E o carcereiro diz: o que eu posso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E aquele carcereiro, toda a sua família se converteram. E na casa da vendedora de púrpura, que uma senhora que se converteu, na casa dela começou esse culto maravilhoso, começou a primeira igreja, juntamente com o carcereiro e sua família. Essa Lídia, vendedora de púrpura, juntamente com o carcereiro e sua família, começou a igreja que alcançou a Europa. Então é coisa tremenda a gente entender que quando o inimigo se levanta, saiba que Deus tem algo sobremodo excelente, que vai muito além da tua compreensão. Por isso, em tudo dai graças, porque Deus está no controle, Deus está no comando. E quando parece que o inimigo está se levantando para te derrotar, creia que Deus tem o escape, mas não deixe a tua alma ficar oprimida pela angústia, pelo medo, pela insegurança. O Senhor está sempre presente na tua vida. Eu vejo outra verdade na oração, que nós podemos aprender: a oração eficaz, ela é baseada nas promessas de Deus. Segundo Crônicas capítulo 20, verso 9, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante de ti nesta casa, e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Então nós vemos a importância de orar as promessas de Deus. 1 João capítulo 5, verso 14 e 15, está escrito: essa confiança que temos para com Ele, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, tudo o que pedimos, estamos certos que obteremos os pedidos que lhe temos feito. Que coisa tremenda essa palavra. Essa é a confiança que temos nele. Em quem? Em Jesus. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é libertação para a tua família. A vontade de Deus é restituição do que o diabo roubou. A vontade de Deus é que o inimigo que se levantou vai cair por terra. Essa é a vontade de Deus. Mas a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então nós temos que reagir com fé, confiante. É que Deus que faz a obra, é que Deus age quando nós temos essa atitude de fé e orando baseado nas promessas de Deus. Nós vemos a quinta verdade, que a oração em concordância tem poder. Segundo Crônicas capítulo 20, verso 5, e pôs-se
de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Então toda a congregação de Judá, todos oraram unânimes. Então houve uma oração coletiva, clamando por livramento, clamando pelo socorro de Deus. Como é importante a oração em concordância. Mateus capítulo 18, verso 19 a 20, está escrito: em verdade também vos digo, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhe há concedido pelo meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Como é importante orar em concordância. Mas pastor, minha esposa não é cristã, meu esposo não é cristão, mas você e o Espírito Santo vai entrar em concordância e Deus entra em ação. Creia e tu verás a glória de Deus. A sexta verdade, a oração do povo de Deus, Deus responde. A oração do povo de Deus, Deus responde. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 15, e disse: dai ouvidos a todos Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, não vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Então nós vemos aqui, houve a oração em concordância, houve a oração de arrependimento, e Deus se agradou. E Deus levanta o seu profeta para trazer essa mensagem, e disse: dai ouvidos todos Judá e vós moradores de Jerusalém, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, não vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. E hoje o Senhor manda dizer nesta noite, o Senhor diz para você: não temas, não te assuste, não potencialize o problema, porque o Senhor é teu Deus. Ele diz para você, Ele vai pelejar a tua peleja, e nessa peleja você não tereis que pelejar, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele pelejará por vós. Então nós podemos aprender lições maravilhosas. Olha o que diz o verso 17: neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição e ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá, Jerusalém, não temais, não vos assusteis, amanhã saiu ao encontro, porque o Senhor é convosco. Gente, é demais. Amanhã vocês verão o livramento. Hoje o Senhor está falando para você, é profético. Amanhã você verá o teu livramento. Amanhã você verá Deus agindo ao teu favor, porque Ele está mandando os seus anjos para visitar a tua casa, para libertar a tua casa, para libertar a tua família, para libertar os teus negócios, porque o Senhor é um Deus que ouve o clamor do justo. E essa palavra é profética para você que está vivendo um momento de tormento. Você recebeu decreto de morte, que a situação é irreversível, não tem como correr. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, mas se você permanecer firme na fé, Deus vai agir, porque o teu socorro virá do Senhor, que fez o céu e a terra, e Ele não dorme e não cochila, mas é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Confia no Senhor. Nesse encontro não tereis que pelejar, tomai posição e vede o que Deus vai fazer na tua vida esse mês. Tomai posição de fé e vede o que Deus vai fazer ainda esse ano. Tomai posição de fé, de andar em obediência, em submissão à palavra do Senhor, e você verá o que Deus vai fazer. Ele vai colocar confusão no arraial do inimigo. Deus vai converter as feitiçarias, magia negra, toda a palavra de morte, tudo que foi feito para destruir a tua vida, Deus vai transformar toda a maldição em bênção, porque se Deus é por ti, quem será contra ti? Nesse encontro não tereis que pelejar,
porque não é por força, não é por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você vai vencer, é com as armas de Deus, a oração, é a palavra de Deus, é o jejum, louvor, é adoração. Com essas armas espirituais, você prevalecer, porque não é na força do braço, mas é no poder de Deus. Quando você ora, quando você faz a tua parte, quando você ora as promessas, quando você jejua, quando você louva o Senhor, saiba que o céu entra em concordância. A tua luta não é mais tua, mas é de Deus, e Deus é poderoso para colocar o inimigo por terra. E a Bíblia deixa bem claro que eles foram ao encontro dos inimigos, não para lutar, mas eles foram para saquear o inimigo. E hoje o Senhor está falando nesta noite, você vai saquear os despojos do inimigo. O inimigo que determinou a tua morte, saquear você, eles vão ser saqueados, porque Deus transforma a maldição em bênção. E quando eles foram louvando, cantando, bendizendo o Senhor, e havia unanimidade, não havia incrédulo naquele grupo, todos foram louvando, adorando a Deus. Os levitas na frente, em vez de estar os soldados de guerra na frente, os adoradores na frente. E quando eles começaram a louvar a Deus, Deus mandou os seus anjos e trouxe uma confusão no arraial dos inimigos, que eles se mataram entre eles. E quando chegou a congregação, o povo de Deus, saquearam por 3 dias os despojos do inimigo. E aquele lugar que era para ser um lugar do sofrimento, um lugar do derramar do sangue, era para ser um lugar da desgraça, foi dado o nome Vale da Bênção, porque naquele lugar Deus transformou a desgraça, Deus transformou a maldição do povo de Deus em bênção. Deus vai transformar esse momento, esse ano, Vale da Bênção, ano da bênção, porque o Senhor é tua bênção, o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e será para todo sempre. Ele agiu no passado, vai agir na sua vida, porque Ele é o Jeová de Sabaote, o Senhor dos exércitos, Ele pleiteia ao teu favor. Eu quero terminar essa palavra, que o Senhor está contigo, que Ele já determinou a tua vitória. O quadro está tenebroso aos olhos humanos, mas Deus está revertendo o quadro. Deus vai abençoar a nossa nação, Deus vai abençoar o Brasil, Deus vai abençoar a nossa liderança, Deus vai abençoar todos os homens que ocupam a posto de comando, Deus vai abençoar, e Deus vai fazer justiça na nossa nação. Deus vai destituir homens que estão roubando na nossa nação, que estão há tantos anos corrompendo essa nação, mas o povo de Deus está orando, está clamando, está jejuando, pedindo, Deus sara essa nação, e com certeza Deus vai sarar a nossa nação. Deus vai abençoar a tua casa, Deus vai abençoar a tua família, e os teus familiares que não são convertidos vão conhecer o Deus vivo, porque quando nós oramos as promessas do Senhor, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Creia, serão salvos a tua família, teus familiares. E creia, quando você ora pela sua nação, Deus vai salvar a nossa nação, porque um com Deus é a maioria. Eu quero que você, neste momento, reflita. Eu quero orar por você, quero orar pela sua família, eu quero orar por esse momento a qual você está enfrentando ameaças, e você não tem como fugir, você não tem a quem recorrer. A situação é desesperadora. Talvez teu marido pediu o divórcio, talvez você recebeu uma carta que está perdendo o teu emprego, e abateu o teu coração, mas essa mensagem é para você. A oração que Deus atende é a oração com fé, é a oração com arrependimento, é oração com adoração, é oração baseada nas promessas de Deus, é oração em concordância com alguma pessoa de fé que acredita no milagre.
você vai orar em concordância. Se você estiver sozinho, você e o Espírito Santo, com certeza, é 2. E a oração também, que Deus responde quando nós aplicamos esses ensinamentos. Deus faz maravilhas. Deus converte a maldição em bênção. Senhor, eu quero orar por todas as famílias que estão vivendo um momento, Senhor, de desespero, não tem perspectiva de futuro. Há pessoas que estão vivendo, Senhor, um momento de briga, de contenda, Senhor. O marido, Senhor, está envolvido com a outra, Pai. A esposa está desesperada, Senhor, porque está perdendo seu marido, ou o marido está perdendo sua esposa. Senhor, há pessoas que estão dentro de casa, mas estão presas aos vícios, e não conseguem ser livres, estão escravos. Senhor, há pessoas que estão sendo oprimidas por demônios, há pessoas que estão em depressão, Pai, não conseguem sair do fundo do poço. Há pessoas que estão talvez contaminadas com Covid-19, há pessoas que estão com câncer, estão lutando para sobreviver. Há pessoas que estão vivendo um momento trágico, que estão até questionando: cadê Deus? Aonde está Deus? Por que Deus não faz nada? Por que Deus me abandonou? Senhor, Josafá, ele poderia dizer: Deus, eu fiz tudo que era correto, eu introduzi o Senhor aqui em Judá, eu acabei com a idolatria, fiz uma reforma total, radical, porque o Senhor permite tanta luta? Mas o Senhor, Pai, agiu quando Josafá teve atitude. Em vez de ele ficar no chororô, em vez de ele ficar amedrontado pelo gigante do medo que se levantou, ele foi para a casa do Senhor, e na casa do Senhor, ele orou as promessas, ele lutou em oração, lembrando que Deus é um Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, um Deus pessoal, é um Deus que age, é um Deus que intervém na nossa história, é um Deus que transforma a maldição em bênção, é um Deus que cura, que liberta, que restaura. Esse Deus não mudou, Ele é o Deus onisciente, sabe de tudo, sabe o que se passa no nosso coração, na nossa mente, as palavras antes de chegar na nossa boca, o Senhor as conhece. O Senhor é onipotente, é poderoso para mudar o quadro. O Senhor é poderoso, Pai, para abrir o mar vermelho. O Senhor é poderoso para abrir portas que estão fechadas. O Senhor é poderoso para curar, Senhor, pessoas que estão cancerosas, Pai. Pessoas que estão, ó Deus, com decreto de morte. O médico disse: não tem mais jeito, não tem solução, não tem jeito. Mas o Senhor dá a última palavra, porque Tu és o Senhor dos senhores. Senhor, Tu és o Deus onipresente que está em todo lugar. Quando invocamos ao Senhor, não importa que seja na igreja, podemos fazer na nossa casa um quarto de oração, um quarto de guerra. E Deus que vê em secreto Deus vai nos recompensar, porque é impossível sair da presença do Senhor sem resposta. Tua palavra diz: clama a mim e eu responderei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Pai, eu abençoo a todos que estão vivendo um momento de angústia, de medo, pessoas que estão, Senhor, perdendo, ou pessoas que estão vivendo um momento, Senhor, de conflito com os filhos. Senhor, converta o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Pai, traga paz nos lares. Senhor, casa dividida não se estabelece, casa dividida não consegue, Senhor, obter vitórias, Pai. Que o Senhor venha promover unidade nas casas, Senhor, venha promover unidade nas famílias, Senhor. Um lar unido em Jesus vai vencer Satanás e toda a corja dele, Pai. Deus, no nome de Jesus, que as famílias se unem em oração, Pai, porque esse é o tempo de batalha, mas é o tempo que Deus está para fazer coisas gloriosas, inimagináveis, coisas
que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que o Senhor está para realizar esse ano, nas nossas vidas, na nossa igreja, no nosso Brasil. Senhor, levante gente que acredite na palavra, gente que ora as promessas de Deus e não fique aí no chororô. Pai, levante a tua igreja, Senhor, levante pastores, homens de Deus que levam as ovelhas a orarem, mas que o pastor seja exemplo de oração, que ele vive o que prega e prega o que vive, Pai. Levante homens que são referência, Pai, homens que vivem em santidade, Senhor, homens que não dão ênfase ao material, mas que dão ênfase à santidade, vida no altar, homens que quando pregam, Senhor, há arrependimento, há rebuliço, porque o Espírito Santo de Deus usa gente que tem compromisso com Deus, assim como Josafá era compromissado com Deus de Israel, e quando ele orou e estava enfrentando o dia mau, Deus respondeu, e Deus mudou o quadro que era de calamidade, o Senhor transformou em bênção e se tornou vale da bênção, lugar da desgraça, e que nós possamos estabelecer memorial ainda esse ano 2020, Deus fez coisas gloriosas na minha vida, porque eu me recusei a aceitar os decretos de morte, eu me recusei a aceitar a desgraça. Eu tenho a graça de Deus, eu tenho o favor de Deus, o que eu ligar na terra é ligar nos céus. Pai, nós somos embaixadores, embaixatrizes, nós somos da família real, somos povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, e queremos, Senhor, ó Deus, manifestar a atmosfera de Deus, aonde nós botar planta nos nossos pés. Se o inimigo vem para saquear, ele vai ser saqueado, porque maior é aquele que está conosco, e nós não vamos dar desculpa para as derrotas, porque Jesus se fez derrota lá na cruz, para sermos mais do que vencedores. Jesus se enfermou lá na cruz para sermos curados. Jesus se fez maldito na cruz para sermos abençoados. E aonde nós andarmos, nós somos bênção. Nós vamos levar bênção. Nós vamos levar, ó Deus, paz. Nós vamos trazer, Senhor, a atmosfera da glória de Deus, da presença de Deus. E o Senhor vai mudar o ambiente, Pai. Porque nós, Senhor, cremos no poder de Deus, que o Senhor confiou o Espírito Santo de Deus, não o espírito de medo nem de covardia, mas o espírito de poder, para manifestar o reino de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, a vida de Deus aonde há morte. E nós recusamos aceitar esses decretos que o diabo nos apresentou. Nós rasgamos os decretos do diabo e declaramos que nós somos guiados pelos decretos de Deus, pelos decretos que são poderosos. É a palavra de Deus que é imutável. Passará o céu e a terra, porém as promessas de Deus não hão de passar. Pai, mexa com cada coração, Pai. Que o Senhor fortaleça cada coração. Que as famílias sejam visitadas pelo poder do Espírito Santo de Deus nesta noite. No nome de Jesus. Amém.